Olá, nós somos a equipe 5 e hoje iremos contar um pouquinho sobre o Mercosul. Nossa equipe fez o seminário em base de slides. Vamos começar? Olá, meu nome é Larissa e eu vou falar um pouquinho sobre a fundação do Mercosul, também conhecido como Mercado Comum do Sul. O Mercosul, ele é um bloco econômico sul-americano que foi criado em 1991 pelo Tratado de Assunção, onde ele acabou estabelecendo um modelo de integração entre os países, que traz uma logística de mercado comum, como a da livre circulação de bens, a dos serviços, de pessoas, de informações e também a de mercadorias, que torna as fronteiras quase, de certa forma, inexistentes. Os membros fundadores do bloco são o Brasil, a Argentina, o Paraguai e também o Uruguai. Os países associados, né, os associados do bloco são a Bolívia, o Chile, a Colômbia, o Equador, a Guiana, o Peru e também o Suriname. Nós temos outras vertentes, como a Venezuela, que ela chegou a aderir ao bloco no ano de 2012. Porém, no ano de 2016, ela chegou a ser suspensa por acabar descumprindo o protocolo de adesão ao violar uma cláusula democrática do bloco. E a Bolívia entrou como um país associado em 1996, em processo de adesão. Toda essa integração ela acaba buscando favorecer e desenvolver a parte econômica, social e também a política. O Mercado Comum do Sul, conhecido como Mercosul, é um bloco econômico sul-americano formado pelo Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e outros países associados e observadores. Foi criado oficialmente em 1991, na tentativa de aumentar a oferta de emprego e renda, melhorar a produtividade e intensificar as relações econômicas entre os países. Este bloco econômico regional é muito parecido com os outros existentes pelo mundo, mas apresenta peculiaridades próprias da região sul-americana. Um dos principais projetos feitos pelo Mercosul é o Caminhos do Mercosul. A proposta envolve o desenvolvimento de um concurso anual de caráter histórico literário que envolve alunos do ensino médio de todos os países do Mercosul e cujo tema é selecionado de acordo com a escolha feita por cada país anfitrião. 6 vencedores são selecionados em cada país, que acabam formando uma delegação de 36 alunos, cujo prêmio é uma viagem de estudo por 10 dias para alguma das rotas emblemáticas da região. Esse projeto tem como objetivo estimular e fortalecer a identidade Mercosul dos jovens estudantes da região por meio de uma experiência formadora na qual os participantes, além de ampliarem seus conhecimentos, poderão vivenciar e apreciar o valor de integração regional, respeitando a diversidade cultural. E agora eu vou falar das metas e consequências do Mercado Comum do Sul, mais conhecido pelo Mercosul. O Mercosul tem como meta realizar uma integração econômica entre os países, promover uma circulação mais fácil de pessoas nos países membros, permitir a eliminação dos direitos alfandegários e restrições não tarifárias à circulação de mercadorias e de qualquer outra medida de efeito equivalente. Portanto, o Mercosul também tem bastante consequências. A principal consequência do Mercosul é a perda da certa autonomia comercial, pois, como o bloco aplica uma tarifa externa comum, qualquer rodada de abertura passa pela negociação entre todos os membros, o que pode dificultar o processo, seja pela burocracia ou por pressão de grupo de interesse em outros países. Outro problema ou consequência que o Mercosul enfrenta é os problemas de integração, pois não existe nenhuma zona livre de circulação de mercadorias plena entre os seus membros, e ele é considerado uma união aduaneira imperfeita por causa disso. Além disso, há várias consequências por ter um bloco econômico. Se uma empresa não se adapta às transportações
ou se a empresa não tem estrutura para concorrer com os rivais dos outros países do bloco, acaba falindo e acaba também fechando os postos de trabalho e diminuindo a renda nos setores ineficientes. Atualmente, os 5 países que formam a Mercosul se encontram em um momento financeiro não muito favorável. Isso está causando conflito entre esses países. Há poucos meses, o Uruguai, o Brasil e a Argentina estavam discutindo sobre o TEC, Tarifa Externa Comum. Esses países do bloco poderiam negociar com países terceiros por eles mesmos. Esses dois assuntos tiveram opiniões bem adversas, principalmente pela antipatia mútua entre os presidentes Jair Bolsonaro e Alberto Fernandes, presidente da Argentina. Apesar do Mercosul ser um bloco pequeno, os países têm bastante discordâncias, que estão ainda mais agravadas na pandemia. E já houve declaração por parte do Uruguai que eles negociarão sim com países terceiros, mesmo sem o aval do bloco. Podemos presumir, a partir dessa declaração, que o Mercosul não está sendo igualitário à economia diferente que se encontra em países menores que o Brasil. Sim, para o Uruguai é vantajoso esse comércio, mas nem sempre o que é bom para um é bom para outro. Assim é possível ver que o bloco está tomando um rumo mais separatista, principalmente na crise gerada pela pandemia. O Mercosul, sendo o 6º maior bloco econômico do mundo, é visto com bons olhos pelo resto do mundo, e uma prova disso são seus países observadores, que basicamente países observadores são aqueles países que estão nas reuniões, eles têm interesse nas reuniões, eles participam, mas eles não têm poder de voto, eles não falam nada, eles apenas analisam. Que são o México e a Nova Zelândia, que ambos têm interesses de criar zonas de livre comércio, né, aqui com o Mercosul. O Mercosul também foi um dos blocos que mais cresceu até a sua paralisação, que infelizmente retardou o plano de fazer uma União Europeia na América do Sul. Muitos consideram o Mercosul apenas uma união aduaneira cheia de brecha, que por causa dessa paralisação e a falta de interesse dos países membros também, né, que de 30 anos para cá diminuiu gigantescamente. Entretanto, apesar de tudo isso, o Mercosul ainda é muito importante para muitos países do mundo afora, pois tem 2 dos 3 países que mais produzem comida no mundo, a Argentina e o Brasil. Além disso, também tem a maior reserva de petróleo do mundo e um gigantesco potencial para crescer e se tornar mais relevante. O Brasil precisa do Mercosul por causa da sua importância econômica e diplomática. Além de facilitar inúmeros acordos, gera um poder diplomático e mais relevância perante o resto do mundo. Facilita também o turismo e migração de pessoas entre os países do bloco. Além disso, facilita talvez o mais importante, até o intercâmbio de tecnologia, pois há o sistema Indira, que significa intercâmbio de informação dos registros aduaneiros e de empresas, especialmente para as empresas brasileiras. Não sendo apenas um bloco econômico, o Mercosul tem 3 pilares: o econômico, o social e o da cidadania. O pilar econômico, o pilar social busca diminuir a desigualdade social com os programas de distribuição de renda, universalização da saúde e da educação, o combate à fome e à miséria e outros tipos de programas sociais mais específicos. Já o pilar da cidadania seria o pilar da imigração de pessoas e a facilitação disso entre os países membros, que ainda não chega nem perto do que é na União Europeia. E além disso, há também o banimento da Venezuela, que basicamente foi por causa das ações antidemocráticas da Venezuela, e assim como tem na União Europeia, que eles banem os países não laicos, aqui na América do Sul nós banimos a Venezuela por causa dos atos antidemocráticos deles. E o Mercosul, um bloco econômico tão antigo, acabou colecionando algumas peculiaridades. Por exemplo, o banimento de alguns estados-membros, como foi com a Venezuela recentemente, ou com o Paraguai, que, por sua vez, ele era membro desde a criação do Mercosul e ele foi suspenso temporariamente do bloco por causa da deposição do ex-presidente Fernando Lugo, que sofreu um golpe de Estado em junho de 2012, e o banimento foi até início de 2013. Apesar que foi um banimento bem insignificante, foi mais político do que realmente um banimento de verdade, como aconteceu com a Venezuela recentemente. E apesar dos países que estão na Mercosul não darem a devida importância que a Mercosul tem, o Mercosul ainda é um bloco fortíssimo e ainda há os países que querem entrar nele, dentre eles a Bolívia, que está tentando entrar desde 2016 e já é considerado um estado
em processo de adesão, apesar de ainda não ter entrado em definitivo. E assim como o Paraguai, outro país que também foi banido, entretanto, mais recentemente, é a Venezuela, pois como já sabemos, ela não vive em um regime democrático e a Mercosul, acima de tudo, defende os direitos humanos e a democracia. Então baniram a Venezuela, ela era membro desde 2012 e ela foi banida em 2017 por causa dos atos antidemocráticos. Agora vamos ver, né, se ela não voltou até hoje, mas vamos ver se ela acaba voltando algum dia, né? Mas, acima de tudo, o que é o Mercosul? Quais são os ideais e o motivo de existir o Mercosul? O Mercosul, ele nada mais é que uma união aduaneira que possui e resulta em vantagens competitivas para os países membros. O bloco ele também possui como especialização na produção de bens agrícolas, pois como nós já vemos, o continente sul-americano é majoritariamente agrícola. Aliás, ele é um continente agrícola. O livre trânsito de pessoas, assim como na União Europeia, onde você pode transitar livremente pelos países da União Europeia, por meio da identificação e a busca pelo desenvolvimento econômico e social da região. Além do econômico, nós podemos também ver o social com os banimentos do Paraguai, Venezuela e os inúmeros planos para diminuir a desigualdade, etc. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso seminário e até a próxima!